Aula da série Interpretando Frases em Japonês. A frase de hoje é: Amari okiku nai sakura no ki ga nihon uerareteiru. Mais uma vez. Amari okiku nai sakura no ki ga nihon uerareteiru. Estão plantadas duas árvores de cerejeira não muito grandes. Vamos lá. A gente tem aqui o adjetivo oki, que significa grande. Quando a gente passa ele para negativa, ele fica okikunai, que significa não grande ou não é grande. A gente troca esse i por kunai, né, para os adjetivos do tipo i. A palavra amari significa não muito. Na maioria das vezes ela é usada com palavras na negativa para dar a seguinte ideia. Por exemplo, igual está aqui, amari okikunai. Significa não muito grande, ok? Não muito grande. Aí temos aqui sakura. Sakura significa cerejeira, ok? E quando eu falo sakura no ki, eu estou falando a árvore de cerejeira, ok? Sakura no ki. Partícula H. Aqui eu tenho a partícula no, né? Porque uma coisa pertence à outra, estou fazendo uma atribuição. Então é a árvore de cerejeira, né? A árvore, de certa forma, pertence à cerejeira. Não fisicamente, não que a cerejeira é dona da árvore, mas a árvore pertence ao grupo das cerejeiras, ou seja, a árvore de cerejeira, ok? Então, quando eu falo amari okikunai sakura no ki, estou falando uma árvore de cerejeira não muito grande. Beleza? Aí nós temos aqui Nihon, só que escrito dessa forma assim, ó. Isso aqui significa duas unidades de algum objeto cilíndrico, né? Cilíndrico. No japonês, a gente tem formas diferentes de contar coisas de acordo com o tipo dessa coisa, né? Por exemplo, quando eu estou contando pessoas, quero falar tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Em português, a gente só fala o número, uma, duas, três, ou um, dois, três, né? De acordo se a palavra é masculino ou feminino, e fala a palavra. Em japonês, a gente tem formas diferentes de contar. Por exemplo, para contar pessoas, a gente vai ter hitori. Pode ser assim. Futari, duas pessoas. Sannin, três pessoas. Yonin, quatro pessoas. Yonin, né? Quatro pessoas. E assim por diante. Essa forma de contar aqui, ippon, nihon, sanbon, ela é para árvores, ela é para canudos, garrafas, né? Coisas cilíndricas. Beleza? Então ele está falando aqui que a gente tem duas árvores de cerejeira. Na tradução vai ficar duas árvores de cerejeira. Só que aqui nessa forma de contar, ele está usando já esse kanji aqui, né? Essa forma de contar, que dá a ideia que ele está contando esse tipo de objeto. Ok? E depois nós temos o verbo ueru, que significa plantar. Ueru. Só que ele está na forma passiva, que fica o erareru, que significa ser plantado, né? A árvore aqui, ela é o sujeito da frase, é a partícula H. Então a árvore, ela é plantada, não é a árvore que está plantando, né? Ela foi plantada por alguém. Então o erareru, ele na forma passiva. Uma vez na forma passiva, ele está na estrutura te-iru, que é a ação acontece e permanece naquele estado, né? Então, o erarete iru, da ideia de estar plantada, ok? O erareteiro. Então, recapitulando tudo, amari okikunai sakura no ki. Então, a árvore de sakura, não muito grande, nihon, duas unidades, ou seja, eu tenho duas árvores. O erareteiro, estão plantadas.
No contador aqui, na parte que fala o número, não precisa de nenhuma partícula, tá? Quando ele está assim, após o verbo. Claro que eu posso falar Nihon no ki. Eu estou falando aqui 2 árvores, tá? Se eu quiser que as 2 árvores sejam o sujeito de alguma coisa, né? Ó, 2 árvores. Nihon no ki ga. Aí eu falo alguma coisa sobre elas. Poderia. Mas, como esse contador aqui, ele não está imediatamente antes da palavra que ele está contando, ele está antes do verbo, a gente não precisa de nenhuma partícula aqui. Beleza? Então não precisa de nenhuma partícula. Então, essa é a frase de hoje, bem simples. Dá para você pegar algumas coisas, né? Como a existência dos contadores, caso você não saiba. O verbo na forma passiva, se você ainda não aprendeu o verbo na forma passiva, estuda isso a fundo porque é muito usado. E muitas vezes eu vejo nas dúvidas que vocês trazem que vocês travam porque não conseguiram identificar a forma verbal, né? A forma que o verbo está. E conhecer a forma passiva e a forma causativa é fundamental para você conseguir identificar. Isso te ajudar a entender as frases que você está estudando. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Deixa seu comentário dizendo o que você achou e tchau, tchau.